Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que vai ao ar toda semana no canal universitário, gravado aqui nas lindas instalações do MIS, né, o MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que tem exposições, estamos aqui com quadrinhos, com muita criançada aqui dentro do MIS, criançada pequena, média, grande, né, todo mundo curtindo a história dos quadrinhos, mas que mantém também uma parceria com a PUC, e traz aqui no MIS um corpo de professores, tanto da PUC como de fora da PUC, para colocar a ciência em debate, a ciência numa perspectiva tanto histórica como presente, como do futuro. Hoje nós recebemos com muita honra recém-doutor, né, o doutor Wagner Rodrigues de Moraes, graduado em matemática pela Unesp de Rio Claro, no ano de 2006, uma escola muito boa, né, dedicou a iniciação científica em modelagem matemática, com ênfase em modelos biológicos, mas, por sorte nossa, enveredou para a história da ciência a partir de um trabalho no final da graduação na disciplina de História da Matemática. Se formou então em 2006 e desde então trabalha aqui em São Paulo, é professor do ensino básico como professor de matemática. Aliás, uma coisa muito maravilhosa, né? As pessoas dizem que se as pessoas pararem de pensar matematicamente, aí por causa das maquininhas, os aplicativos, a gente está perdido aí, porque ninguém mais vai pensar Funciona, muito. Né? né? Mas, além de professor, em 2012 ele entra no programa de História da Ciência de pós-graduação da PUC São Paulo, faz primeiro o seu mestrado e depois, agora, em 2019, terminou o seu doutoramento. Nós já recebemos o Wagner aqui no Nova Estela, estamos convidando ele para mais um bate-papo, porque na primeira entrevista, quem quiser busca no YouTube, tá lá, a gente abordou a geometria aritmética na Renascença, então mais uma relação interessante sobre a história da matemática, que é um dos xodós aí do Wagner, mas eu convidei ele para voltar, para falar um pouquinho até do trabalho anterior dele, do mestrado, né, onde ele aborda mais a questão da perspectiva na Renascença. Piero della Francesca, o seu foco, seu nome, e ele escreveu um livro sobre a geometria, sobre os 5 sólidos, ia falar 4, né? 5 sólidos geométricos, mas ele também escreveu um tratado, que era muito comum na Renascença, sobre perspectiva. Então, Wagner, muito bem-vindo novamente ao Nova Estela. Obrigado. E conta para nós aí o que você pesquisou no teu mestrado. E eu sei que a gente tem já uma ideia, mas coloca numa perspectiva histórica a perspectiva para nós. Tá certo. Então, professor, a perspectiva, no caso do Piero della Francesca, a gente vai pensar lá ele está dentro do século XV, né? Então está no começo do Renascimento, que vai ter o seu auge lá no século XVI, né? Digamos assim. Bom, os meus estudos, eles pretenderam realizar um estudo sobre a relação entre arte e ciência nesse período do Renascimento, né? Então, de que forma a arte e a ciência elas estavam intrincadas, como que elas se relacionavam, né? E se elas se relacionavam e quais eram os caminhos, né? E aí, como documento central, né, como a fonte primária, eu selecionei o Tratado de Perspectiva do Piero della Francesca, que ele se chama de Prospettiva Pingente, né? Grosso modo seria a perspectiva artificial, traduzindo mais ou menos assim, né? Porque tem uma diferença entre perspectiva natural e a artificial, né? Basicamente, a natural é como a gente olha, né? Como que eu consigo olhar aqui ao redor e aí eu consigo dizer que essa cadeira está em 3 dimensões e que o quadro, por exemplo, está em 2 dimensões, basicamente, né? Essa diferenciação de conseguir analisar uma profundidade, elas são parte do estudo de perspectiva natural, né? Então ela vai dar conta de tentar entender como que o olho humano enxerga, onde se forma a imagem. Então aí a gente já vai olhando que, na verdade,
é um estudo também que vai abarcar a medicina, né? Que vai olhar para a fisiologia e anatomia do olho humano, por exemplo, né? E É aí, genial isso, né? Porque a gente pensa perspectiva uma coisa totalmente matemática, né? sim, Curso de sim, perspectiva, você vai aprender a desenhar a de desenhar com ponto de perspectiva. fuga E ele e está tudo dizendo para nós que mais. lá em 1400, 1500, a perspectiva também era parte do estudo da visão do olho Exatamente, humano, né? Muito exatamente. legal. E tinha assim, N teorias da visão, né, que já vinha lá de pensadores anteriores, Euclides, enfim, Aristóteles, eles já vão explicar como é que se dá a visão humana, né? Então, alguns achavam que saía alguma coisa aqui do olho, chegava até o objeto e aí você enxergava. Outros pensavam que saía do objeto e chegava no olho, né? E aí vão explicar de diversas formas, como raios, ou como se fosse um pacote, né, que chegava aqui ou saía daqui e ia para lá, enfim, tem várias teorias da visão. E aí, quando a gente vai para o século XV, né, a gente vai olhar para uma perspectiva que é a perspectiva artificial. Então, a perspectiva artificial seria uma tentativa de representar o que o olho humano vê em 3 dimensões, né? Então, por exemplo, isso é muito claro na pintura. Quando a gente olha para as pinturas renascentistas, e isso é bem claro assim, quando a gente vai para o começo do século XV, né, 1400 e pouquinho, meio do século XV, XVI, aí, né, final do XV, na verdade, depois de XVI, que a gente olha lá, por exemplo, para Leonardo da Vinci e vê toda aquela minúcia, né, o esfumato, enfim, isso já são outras técnicas, mas a gente vai pensar, por exemplo, na preocupação em fazer desenhos, né, em pinturas proporcionais. Então, por exemplo, no começo do século XV não se tinha uma grande preocupação em fazer, por exemplo, pessoas pequenas e um castelo grande. Você fazia pessoas grandes num castelo grande, do mesmo tamanho mais ou menos. Porque a ideia era representar outras coisas, normalmente ligadas à religião, né? Quando a gente vai para o século XV, nessa região, né, da Península Itálica, a gente vai ver uma preocupação em descrever a natureza, em entender a natureza. E uma das formas seria pintando ela. Então aí quando a gente vai olhar para a perspectiva dessa época, essa perspectiva artificial, né? Primeiro eu tenho que entender a perspectiva natural, então entender como o olho enxerga, para que eu consiga pintar em alguma coisa que está em 2 dimensões, né? Um quadro ou um afresco que está na parede, alguma coisa que vai me dar a ideia de que tem profundidade. Quando eu consigo fazer isso, né? Da ideia de profundidade no plano, então eu estou fazendo perspectiva artificial. Né? E aí vão começar a aparecer diversas técnicas. De que modo eu faço isso? Como é que eu vou fazer o que a gente chama hoje em dia, né, de ponto de fuga? Que está baseada basicamente o ponto de fuga na altura do olho. Né? Se eu for olhar, o ponto de fuga é a parte central do quadro, é onde aparece normalmente a figura mais importante, a que eu quero dar ênfase naquele quadro, por exemplo. Né? Então seria mais relativo a essas questões. O E que eles é. são bem-sucedidos, né? Porque essa é uma questão, né? Quer dizer, você quer pintar em perspectiva, significa que você está querendo artificialmente reproduzir a mesma coisa que eu enxergo quando eu Isso, estou olhando, né? sim. É, eles eram bem-sucedidos? Quais eram os problemas que eles enfrentavam? Então, alguns artigos vão falar para a gente, né, alguns estudiosos vão descrever com fontes, enfim, tudo mais, ele vai dizer que não é todo mundo que consegue enxergar, né? Isso é bem interessante porque, como é uma coisa nova, né, não é que não existisse perspectiva, mas a perspectiva como ela foi criada no Renascimento, né, ela é diferente, por exemplo, da perspectiva que a gente já vê na Grécia, né, no que é feito na Grécia. Mas enfim, voltando aqui para o A Grécia é século mais XV, chapado. isso. A Idade Média também é mais E chapado. aí ele não tem também, por exemplo, o ponto de fuga pode não necessariamente ser um ponto de fuga, pode ser uma reta onde você tem diversos pontos de fuga também. Você pode ter algumas coisas distorcidas nas bordas também. O que era uma das partes do estudo do Piero della Francesca, né? Era provar, por exemplo, né, e existia todo um debate naquele período em que não era possível representar a realidade num quadro, né, num afresco. E aí alguns vão dizer que existem distorções nesse quadro, não é possível porque tem distorção nas bordas, né? E aí, em um trecho desse tratado de perspectiva, o Piero della Francesca ele vai provar,
né, que não tem distorção nenhuma, que basta você pintar de uma maneira correta e aí ele vai dar esse caminho, ele vai dizer, né? E os argumentos dele são da perspectiva natural, pensando em como o olho enxerga, qual é o ângulo de visão que se conhecia até a época, né? Como é que eu consigo, que eu não posso abrir muito aqui, porque senão eu começo a distorcer, né, demais quando eu olho para os cantos dos olhos, né? A gente sabe que é mais ou menos 120 graus, mas na época dele seria 90 graus, porque seria mais ou menos o ângulo de abertura do olho, né? Então aí, enfim, ele vai ter toda uma base teórica, né, de, de perspectiva natural, mas também da geometria para poder justificar e dizer que aquilo que ele está pintando é sim a realidade, A geometria aquilo que entra eles como nessa queriam, história? né? Ela entra como A base para você quadricular a imagem Isso e dentro do também. quadrado ter outros planos, Isso. como que... Um pedaço é fazer isso, né? É você quadricular o plano. E aí uma das coisas que ele vai fazer, que ele chama de degradar o plano, né? Então, por exemplo, se você pega uma forma, ele começa com formas geométricas, né? Porque além de pintor, ele é um geômetra da época dele também, ele é um polimata, né? Então, o que que ele vai O que é um fazer? polimata? Vamos Polimata deixar claro aqui para a turma. é uma pessoa que ela tem contato com diversas áreas do conhecimento. Então, ele estudou anatomia do olho humano, por exemplo, para poder, né, saber as teorias da visão, mas ele estudou as técnicas de pintura, ele estudou, como ele estudou numa escola do ábaco, então ele teve acesso a conhecimentos de aritmética e geometria do período dele. Tem até um quadro dele, que eu não me lembro o nome, mas, se eu não me engano, acho que é o retábulo de Brera, que está uma moça e um recém-nascido no colo dela. E aí ele está com um colar, e nesse colar o pingente é exatamente o formato de um pulmão de uma criança recém-nascida, né? Porque os alvéolos, se a gente olhar para a estrutura dos alvéolos e tudo mais, nós que somos adultos, né, tendo uma criança um pouco maior, os alvéolos já estão mais para baixo, né? Digamos que seja aqueles ramos, né, tá mais para baixo. E aí, nessa pintura dele, aparece de um lado para baixo e do outro lado mais arqueado, né? Assim para o lado. E aí se descobriu que, em estudos de anatomia da época dele, existiam essas figuras mostrando como era o pulmão, por exemplo, de uma criança recém-nascida ou muito nova, né? De um bebê. Enfim, então aí a gente percebe que ele teve acesso a diversos conhecimentos de várias naturezas, né? Não somente a geometria e não somente a pintura, mas há vários. Então isso seria um polimata, uma pessoa que ela está transitando Deixa eu por aproveitar, diversas áreas. quando eu estava me preparando aqui para te entrevistar, né? Uma coisa que me passou pela cabeça, falei, coloca para o Wagner, não coloca o Wagner, mas falei, vou colocar, né? É um pouco especulação, né? Mas acho que vale a pena, né? Hoje em dia, né? Deixando um pouquinho do teu trabalho, daqui a pouco a gente volta, né? Hoje em dia muita gente fala assim que com a Revolução 4.0 no mundo do trabalho, da inteligência artificial, né? Muitos empregos, né, vão desaparecer. Muitas coisas que a gente faz, não apenas as coisas mecânicas, né, ir lá e bater a coisa, hoje em dia vai lá um robô e bate e tal, mas mesmo cálculos, perspectivas, sei lá, muita coisa que a gente faz com a mente vai ter um sisteminha, né, um sistema integrado ou não, sei lá, que vai fazer. No caso da medicina, se fala muito do direito, né, quer dizer, o advogado vai lá pesquisar, né, o sistema já vai trazer os casos, né, as jurisprudências e tal. E muita gente fala que a gente precisa, nesse momento, recuperar o que é mais autenticamente humano e que não está nessas inteligências aí das máquinas, para a gente valorizar de novo o ser humano. E algumas pessoas falam que é isso que você falou, é o fato da gente ser muito polimata, né? Sim, sim. Quer dizer, de certa forma, dá a impressão de que o tema da Renascença ele seria retomado na busca de uma identidade do humano. Você entende? Que a gente precisa recuperar para valorizar, afinal de contas, qual é o nosso papel nessa história. Exatamente. Como que você vê isso, você que é um estudioso da Renascença, de certa forma, e dos polimatas? Então, tem esse período, né, ele vai mostrar para a gente que
por exemplo, com as grandes descobertas, né? Que a gente vai olhar lá para as grandes navegações, o homem descobre que o mundo não é só aquele mundo europeu, digamos assim, né? Ocidental. Ele vai começar a entender que existem animais que ele desconhecia, pessoas, culturas que ele desconhecia, né? Plantas. Então, é um momento, esse momento de renascimento, de renascer no sentido de que a cultura antiga, ela renasce para poder explicar algumas coisas que eles não dão conta mais de explicar, né? Então, esse seria um ponto. O outro ponto eu penso assim, a gente precisa entender que ciência é uma construção humana, né? Então, se a gente chegou até a inteligência artificial, ou, enfim, daqui para frente, até onde iremos, né? Até onde a ética deixa aí também, a gente precisa entender que essa inteligência artificial é uma construção humana. Então, ela precisa do humano ali atrás. Por mais que a gente já tenha alguns robôs, né? A gente já tem uma inteligência artificial no nível onde a gente programa e aí ele consegue já refazer uma série de pensamentos e entender o que acontece ao redor e começar a fazer, a ter ações independentes, digamos assim, né? Mas eu acredito que a gente Não, te precisa dou do humano como um exemplo todo, né? bem que eu acho que mostra o que você está falando para o nosso telespectador pensar também, né? Quando o primeiro programa de computador na história da humanidade como é que ele chamava? Deep Blue, né? Era da IBM. Ele ganhou do Karpov, né? Acho que é isso, Karpov, que era o campeão mundial russo. Tá? Eu me lembro que era interessante quando as partidas eram uma série, né, de, sei lá, 7 partidas. Era interessante porque o cara que programou, a equipe que programou o Deep Blue, né, eles ficavam, tanto quanto eu, você, qualquer pessoa no mundo que estava assistindo, na maior expectativa para saber o que o Deep Blue ia jogar num determinado momento. Sim. Então, sem dúvida, sei lá o que eles bolaram naquele programa, naquele então, né, faz tempo. Depois nem teve mais desafios, porque foi muito pesado para o Karpov ter perdido de uma máquina, né? É porque tem N combinações, né? Quando você vai pensar em programação, você vai pensar em quantos modos diferentes ele vai poder fazer o movimento de uma peça, por exemplo, né? Mas o Karpov também faz isso bastante. Sim, vai fazer isso também bastante, Nunca mas de uma esqueço. forma diferente também, Não né? sei, Não é não sei. necessariamente a Não mesma sei. forma que uma máquina vai fazer. Você sabe como chama o nosso maior campeão brasileiro de xadrez? Não, pô, o Raul Seixas cita na música. Mequinho. Não conheço, Não, não tem uma conheço. música do Raul Seixas. Acho que a turma sabe, já ouviram falar do Mequinho? Então, o Mequinho foi um campeão brasileiro aí, tá vivo ainda, ele teve um período doente, aí depois voltou. Então, eu já vi o Mequinho jogando, né? O Mequinho muitas vezes ele encurrala o adversário, porque ele leva a partida, ele cozinha a partida, consegue se defender, para aquele momento no final que tudo se passa em segundos. Sabe, tem um relógio no jogo de xadrez, começa com meia hora para cada um. Quando chega no final, o cara tem que jogar a jato, porque a hora que ele bate, ele ganha mais 30 segundos. Daí o outro bate mais 30 segundos. Só que você entende? É tudo muito rápido. E é uma coisa impressionante, porque por que o Mequinho empurrava para isso? Porque diferente dos outros campeões de xadrez, outros caras bons, né, ele conseguia, em 10 segundos, processar trilhões de possibilidades. Né? Então, por isso que eu te falo, o grande mestre, né, ele é pesado o que ele faz na cabeça dele. Né? Ele tem um treino no cérebro para o xadrez, né? Até às vezes a vida do cara nem é muito normal no resto. Né? Porque é uma coisa meio... Ele está fora do padrão, né? É meio exagerado, né? O raciocínio formal que ele faz ali. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria te falar é o seguinte, sei lá, o diabo é que o Deep Blue superou tudo isso, não sei como exatamente, né? Mas voltando à tua questão, eu só queria te provocar com isso nós não sabemos de fato, isso que eu te falo. Não é possível prever se... Não, eu digo assim... Em algum momento vai mas passar. algumas coisas estão passando. Sim. Você entende? Eu tenho um conhecido que trabalha no mercado financeiro, corretora, e um dia eu fui visitar ele me fala, hoje nós vamos num outro andar. Eu falei, mas que outro andar? Você já tem 2 andares.
mas por mais gente trabalhando, né? Ele falou, não, prepara, você vai ver. Chegamos, né? Estava lá no 10º andar, pegamos o elevador, descemos no 6º, a hora que eu abri, não vi, sempre tem uma menininha lá, recepcionista para te anunciar, tudo. Não tem menina nenhuma, não tem nem aquela estrutura de hall, né? O que tem lá dentro? Um monte de computador, de máquina. Aquele é o andar da aplicação feita por máquina. Sim. E a tendência é que as pessoas que aplicam no mercado, né, vão aplicar gradativamente mais dinheiro nesse andar do que no outro andar. Sim. Por quê? Porque o diabo da máquina lá, sei lá, por causa do algoritmo, tudo, ela obtém melhores resultados do que o andar lá de cima, né? Sim. É porque tem a decisão humana também, né? Ela já tem um filtro, digamos assim, a máquina já tem um filtro, tem uma série de coisas que ela não vai levar em consideração. Voltando né? assim ao teu tema, vamos voltar para a nossa renascença, né? Então, essa é só uma provocação, quer dizer, isso seria uma valorização do teu estudo, né? Sim, o teu estudo, sim. de repente, se torna importante conhecer mais o polimata, né? Sim. Porque, eventualmente, é por aí que a gente vai ter que andar. Né? Eu queria te fazer a segunda questão também em relação ao teu trabalho, né? Como fica, você é um professor de matemática, né? E desde 2014, pelo teu currículozinho, você se juntou a nós e se tornou também um historiador da ciência, né? O que isso muda em relação ao professor, a visão que você passa para os teus alunos? Eu acho que o bacana é pensar nessa questão da pessoa que não basta ela ser especialista, né? Você acabou de falar, né? Primeiro, entender a ciência de uma forma mais abrangente, né? Então, o fato de eu ter ido buscar estudos, né? Indo para a história, e no caso para a história da ciência, me permite pensar um pouco mais, refletir um pouco mais com os alunos, juntamente com os alunos, de que forma a matemática ela foi construída e por que ela chegou como ela chegou. Por que eles aprendem determinados conteúdos que às vezes aparentemente não tem nenhum sentido, mas que se a gente for olhar para a construção histórica, né, até do nosso currículo, não só aqui, mas enfim, né, no mundo ocidental de uma forma geral, por que eles aprendem determinados conteúdos, né, conceituais? Por que eles são importantes? O que isso provavelmente vai servir para ele daqui a alguns anos, né? Como é que a gente projeta isso? Uma outra coisa que teve que causou bastante impacto também foi descobrir as fontes, né? De olhar direto para as fontes e de repente perceber que aquilo que está em alguns livros didáticos não é exatamente aquilo que estão. Então é fazer o aluno ser crítico, né? Mas ser crítico em que sentido estou querendo dizer? Então ele vai olhar para um livro de matemática que em muitos momentos vai trazer a questão da história, né? Da matemática lá. E aí ele vai começar a ver, será que isso aqui é verdade? Foi desse jeito? Não foi? Aonde que eu posso buscar algumas fontes que vai me dizer se foi isso ou não, né? Como é que a coisa realmente se construiu, esse conceito realmente se construiu. Então isso é bastante importante, mudou muito assim. Isso é legal, na prática. Eu queria que você desse até uma ampliada nessa ideia, quer dizer que o padrão de ensino que a gente tem, né, historicamente, ele tem uma referência na história, porque, afinal de contas, também tem a matemática. A matemática é incrível, né? Porque a matemática, você não consegue ensinar um teorema sem mencionar um outro, que menciona um outro. Desencadeia, né? Isso. Encadeia. Quando eu comecei a participar de bancas lá onde você se formou, em Rio Claro, né? A coisa que mais me deixou muito impressionado, né? É que, às vezes, em física, em química, em biologia, as pessoas mais ingênuas, né, acabam mostrando para nós que existiram meia dúzia de gênios que fizeram tudo. Né? E matemática, eu logo percebi que qualquer ele depende de teoremas de outro. Ela já é esse lado mais coletivo. Dá uma aparência de que é uma construção mais coletiva. Assim. Óbvio que vai aparecer os gênios também, né, da ciência, como a gente vê em outras, mas aí a gente consegue ver em determinadas disciplinas mesmo, na graduação, a gente vê que tem o teorema de Cauchy, por exemplo, aí quem foi essa pessoa. Ou então do Euler, né, que aí já foi uma pessoa importante para
geometria, por exemplo. Então a gente vai vendo que essas coisas elas vão se construindo ao longo, né? É uma das poucas ciências onde a gente pode até dizer que teve um progresso, digamos assim, entre aspas, né? Tem que tomar um cuidado bem grande com essa palavra, mas aonde a gente percebe que para desencadear um certo conhecimento precisa ter ocorrido outros antes, né? Então, para justificar um certo teorema, né, matemático, eu preciso ter base em algumas outras, ou pelo menos em alguns axiomas ou postulados também, né? E como a turma recebe isso? Você deve se transformado ao longo desses anos todos dentro da sala de aula, né? Sim, é bacana porque, primeiro, o aluno assusta, né? Como assim? Professor de matemática vai falar de história? Né? Então, o primeiro é um susto. Eles acham bem bacana, porque... Terror de sala. como se fosse isso, né? Mas eles acham bem bacana porque vai trazer... Eu acabo levando uma perspectiva um pouco diferente do que comumente é feito, né? Normalmente, sabe que a matemática vai lá, ensina o conteúdo matemático e tudo mais, enfim, né? Vai pensar em questões atitudinais, procedimentais também, mas está muito focado na matemática, né? Em algumas aplicações básicas, porque também não dá para aprofundar muito, mas quando a gente vai para o aspecto histórico, então vai olhar em que momento foi construída aquela teoria, por que ele estava interessado naquela época, né? Por que hoje eu estou interessado nisso, né? Porque, enfim, são interesses diferentes. Isso é um trecho bem bacana, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, não sei, para Teorema de Tales, por exemplo, que é um da geometria que se usa muito no final do ensino fundamental 2, quando está indo para o médio também. Então, aí o que o Tales estava querendo resolver quando estava olhando para triângulos semelhantes, por exemplo, né? Por que a gente olha hoje ainda para triângulos semelhantes? O problema não é o mesmo, né? Apesar de olhar para coisas Mas tem esse diálogo. parecidas, mas tem esse diálogo, tem essa ponte, Wagner, né? eu vou ter que te interromper outra vez, né? Aqui é o tempo da TV. O Nova Estela Ciência e Debate vai chegando ao final. Gostaria de convidar os nossos telespectadores para estarem conosco novamente na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, e no YouTube, para qualquer pessoa, qualquer horário, qualquer lugar, no canal Nova Estela, com, no caso aqui, 2 lindas entrevistas sobre a Renascença. Obrigado. Com o querido Wagner, o mais jovem doutor da PUC em História da Ciência.